Programa Operacional Padrão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Atendimento ao portador de transtornos mentais. Considerando a Lei Federal nº 10.216 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, a Lei Estadual nº 2.920 autoriza o Poder Executivo a criar uma central de atendimento emergencial de remoções de doentes mentais sob a coordenação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Política Nacional de Saúde Mental atribui ao Estado a responsabilidade de promover assistência integral aos portadores de transtornos mentais, com a participação de todas as suas instituições e das famílias, e o dever do Estado de salvaguardar a ordem pública, a segurança coletiva e individual, bem como a saúde, a integridade e dignidade dos cidadãos. A segurança global da população é um dever dos Estados democráticos e também direito e responsabilidade da cidadania. Compete ao Centro de Operações (GSI) SAMU regular o atendimento médico pré-hospitalar de urgência e emergência em domicílios, vias públicas e em locais de trabalho, nos casos de trauma, situações clínicas, transtornos mentais no município do Rio de Janeiro, com viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro e do SAMU, e fora do município do Rio de Janeiro, nos casos de emergência, com as viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Cabe ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, apoiar as equipes do SAMU ou órgãos similares no atendimento a pacientes com emergências psiquiátricas nos seguintes casos: distúrbio de comportamento associado a lesões corporais graves ou quadros de agitação, risco de suicídio, local de difícil acesso, com a necessidade de manobras de resgate ou salvamento, comportamento agressivo com ameaça iminente à própria integridade física ou de terceiros, dificuldade de contenção do paciente pela guarnição de saúde. Nas unidades de bombeiro militar do interior, os atendimentos a portador de transtornos mentais são realizados pelas ambulâncias da prefeitura local. Quando necessário, é solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Procedimentos: a ambulância, auto-socorro de emergência, SAMU, prefeitura, deverá chegar ao local da ocorrência de forma discreta, com sirenes e giroscópios desligados e sem criar tumulto. Estudar inicialmente o local, ao aproximar-se, observar o paciente e aqueles que estiverem com ele. Alguns sinais, linguagem corporal, por exemplo, esclarecem certos fatos. Observar também o ambiente e certificar-se de que a vítima e outros presentes estejam protegidos, assim como a equipe de socorro, verificando riscos potenciais para a guarnição e para a vítima, neutralizando-os ou minimizando-os. Exemplo: objeto ao alcance da vítima que possa ser utilizado como arma. Em nenhum momento a equipe de socorro deve colocar-se em perigo. A Subseção de Controle Operacional do Grupamento Bombeiro Militar, Centro de Operações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, deverá solicitar o apoio da Polícia Militar. Observação: no caso das unidades de bombeiro militar do interior, esse primeiro contato com a vítima será realizado pela guarnição de ambulância da prefeitura local. Isolar o local, impedindo a aproximação de curiosos, e coletar dados sobre o que aconteceu. É portador de doença mental? Já apresentou crises anteriores? Solicitar, aos familiares ou responsáveis, a apresentação de algum documento expedido por uma instituição ou profissional especializado, comprovando o transtorno mental da vítima, principalmente no caso de ser sua primeira internação. Lembrar sempre que a aproximação deve ser calma, porém firme, com um único socorrista servindo de interlocutor, identificando-se de forma clara, simples e declarando sua intenção de ajuda. Esse é o primeiro passo para estabelecer vínculo de confiança com a vítima.
Mantenha-se a uma distância confortável e segura durante a abordagem. Os demais componentes da guarnição deverão permanecer à distância, sem interferir no diálogo, com o objetivo de tranquilizar o ambiente. Muitas vezes a ansiedade dos presentes dificulta a abordagem e o manejo do caso. É indispensável que o interventor tenha atitudes firmes, ordens claras e objetivas, mas não arrogantes. Permitir que a vítima fale, ouvindo-a com cuidado. Isso é fundamental para consolidar o vínculo. Mantenha contato visual enquanto o paciente fala, preste atenção e mostre-se interessado, cuidado em não emitir opiniões precipitadas, não julgue e não critique qualquer atitude dela, mantenha-se neutro. Comporte-se como um profissional no atendimento, e não em conversa informal. Dessa forma, você reassegura o paciente, fazendo ver que está lhe proporcionando ajuda e que, mesmo o problema sendo difícil, poucos são os realmente insolúveis. Observação: como não se comunicar. Interromper o contato muito frequentemente. Ficar chocado ou muito emocionado. Dizer que você está ocupado. Fazer o problema parecer trivial. Tratar o paciente de maneira que possa colocá-lo numa posição de inferioridade. Dizer simplesmente que tudo vai ficar bem. Fazer perguntas indiscretas. Emitir julgamentos, certo, errado, tentar doutrinar. Informe claramente a vítima sobre o que será realizado para ajudá-la a sair da crise, assim ela se torna mais cooperativa. Mantenha o contato verbal continuamente. A boa receptividade por parte do socorrista irá proporcionar à vítima uma sensação de segurança e bem-estar. Não se deve discutir com esse tipo de vítima, principalmente quando apresentar agitação, insônia ou ansiedade. Jamais assuma qualquer atitude hostil para com a vítima. Caso tenha que se afastar por algum momento, solicite a outro militar que permaneça junto a ela. Como regra geral, não a deixe sozinha nem por um instante. A observação deverá ser constante. Não concordar com suas alucinações e delírios, porém, não a censurar. Controle a vítima, de maneira que acredite que está fazendo a sua própria vontade. Procure obter informações sobre os antecedentes criminais da vítima. Se o comportamento da vítima evoluir para uma tentativa de suicídio, no caso de o indivíduo querer se jogar pela janela da edificação a uma altura considerável ou de outros locais, a Subseção de Controle Operacional, Centro de Operações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro deverá ser informada, vide POP específico de salvamento de suicida. No caso em que não obtiver o controle da situação pela intervenção verbal, pode ser necessária contenção mecânica. Para isso, deverá solicitar a Subseção de Controle Operacional do Grupamento Bombeiro Militar, Centro de Operações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro o apoio da guarnição de salvamento, onde deverá realizar o descrito nos itens anteriores. Observação: nas unidades Bombeiro Militar do Interior, a guarnição da ambulância da prefeitura local entrará em contato com o Corpo de Bombeiros, via Subseção de Controle Operacional ou pela própria linha de emergência 193, solicitando o apoio da guarnição de salvamento para que a vítima possa ser contida. Se por algum motivo a guarnição precisar realizar um arrombamento na residência trancada para ter acesso à vítima, vide POP específico de violação de domicílio legal. Se possível, promova a contenção conhecida por grupo de 8, isto é, 8 pessoas imobilizam suavemente o paciente, contendo 2 a 2 em nível de cabeça, ombro, quadril e pernas. Nesse momento poderão ser utilizados espectadores externos ao cenário que demonstrem preparo para colaborar, lembrando-se de manter o contato verbal contínuo com a vítima durante a contenção, tentando acalmá-la, informando que a medida tomada se destina a protegê-la. A contenção mecânica é indicada nas seguintes situações: prevenir danos físicos ao próprio paciente,
Prevenir danos físicos iminentes a terceiros, especialmente à equipe e aos outros pacientes. Prevenir a descontinuidade do tratamento ou um dano significativo ao meio ambiente. Atender à solicitação do paciente. São 11 os procedimentos que viabilizam a contenção do paciente sem uso de medicamentos: utilizar 4 faixas, uma em cada membro, superiores e inferiores, fixados em prancha longa com cintos imobilizador de cabeça. Se o paciente estiver muito agitado, pode ser necessário uso do cinto-aranha, que deve ser posicionado somente após a imobilização dos membros. Cinto tipo aranha. Utilização do cinto-aranha. Utilizar faixas acolchoadas com algodão e de material resistente. Amarração dos pés. Amarração das mãos. Informar sempre ao paciente o que está acontecendo durante o processo de contenção, conter preferencialmente o paciente em decúbito dorsal e com a cabeça levemente elevada. Deve-se manter uma posição dos braços que possibilite acesso intravenoso fácil. Revistar o paciente em busca de drogas, armas ou objetos que representem algum risco como, por exemplo, isqueiro, canivetes. Outros, monitorar o paciente constantemente. É de fundamental importância que síndromes organomentais sejam afastadas. Nesse caso, os pacientes devem ser encaminhados para o hospital geral, e não para o hospital psiquiátrico. Os itens que devem ser avaliados a cada 30 minutos são: a. Nível de consciência, b. Sinais vitais, c. Estado dos membros contidos, atenção especial à possibilidade de garroteamento, d. Necessidade de mudança de decúbito, e e. Impressões do paciente. Realizar a cada hora relaxamento das faixas, com massagem nos locais de contenção. Registrar, no quesito de ocorrência, os motivos e as particularidades do paciente. Fazer com que, em todos os casos, a contenção mecânica dure o menor tempo possível. Retirar as faixas assim que o sintoma-alvo estiver sob controle. Se por algum motivo a guarnição de salvamento não conseguir conter a vítima, deverá solicitar apoio à polícia militar, se for o caso. Após a contenção realizada, a guarnição da ambulância deverá cuidar imediatamente dos ferimentos, se houver, da vítima, pois estes podem, em certos casos, acarretar danos maiores posteriormente. Esse tipo de vítima pode estar alerta, ainda que não dê demonstração disso, podendo apresentar reações inesperadas e por vezes agressivas, portanto, tenha cuidado durante todo o processo. Continuar tratando a vítima com respeito e consideração, conduzindo-a pela ambulância, auto-socorro de emergência, SAMU, prefeitura, para o hospital centro psiquiátrico de referência, acompanhado de um familiar ou responsável. Nesse momento a guarnição da ambulância poderá ser reforçada com 1 ou 2 militares da guarnição de salvamento, que estará acompanhando a condução da vítima, visto que o paciente pode de algum modo inesperado começar a se soltar e novamente oferecer risco à sua vida e à guarnição. Com a chegada ao hospital, a guarnição de salvamento retorna ao grupamento, após o paciente encontrar-se aos cuidados dos médicos. Encerrada a operação, deverão ser procedidas as anotações necessárias à elaboração do quesito pela guarnição de salvamento. Desse registro deverão constar todas as informações pertinentes, inclusive se o portador de transtorno mental apresenta sinais de haver sofrido agressões físicas ou ferimentos na chegada do socorro ao local. Definições: garroteamento, ação ou efeito de garrotear, ato de estrangular utilizando o garrote. Decúbito, que se refere à posição da pessoa que está deitada, não necessariamente dormindo.